Alô, torcedor remista. Confesso que você deve estar muito chateado, mas eu vou te sugerir ficar nesse vídeo até o final porque eu tenho uma coisa muito interessante do que eu vi e também não precisa ter tanto susto e alarde assim. É claro que o sistema de alerta tem que estar sempre aceso, mas cuidado, com os números e dados que eu tenho aqui na minha mão, pode ser que o cenário termine com um final feliz. Mas antes, quero agradecer a cada um de vocês, muito obrigado pelo carinho, confesso estar com muitas saudades de falar, principalmente do Clube do Remo aqui no nosso canal, no qual tenho um carinho gigantesco pelo torcedor remista e pela cidade de Belém também, no qual fui super bem recebido e tratado por lá. O Clube do Remo perdeu, tomou um atropelo do Corinthians na noite de quinta-feira, na reabertura da 19ª jornada do Campeonato Brasileiro da Série A. O campeonato que teve uma pausa aí desde o dia 30 de maio de 2026 até agora dia 24, 23, que foi quando, 23 de julho, que foi quando o Clube do Remo entrou em campo. Eu vi os melhores momentos, eu vi o jogo e depois eu ainda fui rever novamente, antes de fazer esse material, alguns 2 minutos atrás, eu fui rever novamente algumas situações dos gols que me chamaram a atenção. Principalmente o primeiro gol do Corinthians, né? Um movimento que até o próprio Léo Condé, na sua entrevista no pós-jogo, ele fala que sabia que a defesa era sabedora desse movimento dele, era sabido que o Yuri Alberto faz esse rasgo de dentro para fora ou de fora para dentro, ele gosta desses movimentos em diagonais e o jogador do Corinthians conduziu a bola, ele fez um movimento de rasgo e faz o primeiro gol do jogo ali. E depois do primeiro gol, a verdade é que o time desmonta, né? O time desmorona, parece aquelas pecinhas de dominó que você empurra e elas vão caindo uma atrás da outra. Foi isso, foi um time totalmente perdido no primeiro tempo, eu senti em vários momentos o time apático, espaçado demais, espaçado nesse linguajar de futebol, quer dizer literalmente que há espaços entre os setores. O jogador pega a bola, como o Aleph Manga e o Jajá pegava a bola lá na frente, havia espaço demais, longe de outros jogadores para dar opção ou uma linha de passe. Então a gente chama no futebol espaçados, né? Os jogadores distantes um do outro. E não pode, o jogo de futebol, quanto mais próximo, tendo aproximação dos dois setores, junta um com a bola, dois tem que dar linha de passe. Quanto mais isso você ocorre, mais tempo você fica com a bola, mais ocasiões de perigo você cria para o seu adversário. Depois do primeiro gol, aí que se perdeu por completo. Eu analisei o jogo, analisei os números, eu vi que o Clube do Remo entrou praticamente no primeiro tempo sem 2 jogadores, com devido respeito a Patrick e a Zé Wellison, tiveram uma noite muito infeliz, um meio-campo totalmente perdido eles estavam, foi engolido pelo Corinthians no seu sistema tático, na vontade, na intensidade, no domínio de bola, na leitura do jogo, e os 2 jogadores do Clube do Remo estavam fora de si, fora praticamente que eles estavam de corpo, mas de alma zero. E o Mike também, nossa, o Mike para mim, que é um dos jogadores que eu mais elogiei das contratações que o Clube do Remo num setor que ele teve dificuldade nas mãos do Osório no início do ano, tinha Cufré, tinha outro jogador, mas ele sempre estava improvisando ali alguns jogadores e agora com o Mike, desde a sua chegada, para mim, esse foi sempre sinônimo de elogio, mas só que não foi assim. Caio César acabou com ele em movimentos de ruptura, em movimentos de espaço, em movimentos de giro com a bola, de aceleração. Ele atropelou o Mike. O Mike não viu o jogador do Corinthians, não viu a cor da bola, não teve ações, parecia que ele estava com medo de pegar na bola. Uma partida para se esquecer do lateral esquerdo do Clube do Remo. Um lateral bom, que eu já elogiei várias vezes, como grande e grata contratação. Mas a verdade é que é ser humano e nós temos que ter a realidade de que há dias e há noites que é para se esquecer. Se tem uma dessa camisa do Remo, foi essa diante do Corinthians. O Mike, para mim, foi péssimo na sua cobertura, péssimo na sua ofensividade, que quase ou nunca teve, péssimo no seu posicionamento junto com a linha do último terço do campo, ali no seu sistema defensivo. Não gostei do que vi. Também li e eu ouvi alguns relatos sobre o Marcelo Rangel. Confesso que nos gols ele quase ou nada pôde fazer. A volta dele, um jogador que estava lesionado, voltar a competir nunca é fácil. Ele necessita de mais minutagem, de leitura de campo, de leitura de baliza. Então é normal um jogador que fica parado devido à sua profissão, à lesão, ele sente nesse regresso. A verdade é que eu senti o Clube do Remo muito distante daquele que deixou boas imagens contra o Botafogo, contra a própria Chapecoense, contra o próprio São Paulo, que nos últimos 5 jogos consegue 3 vitórias, um empate e uma derrota. Me deixou assim assustado. Por que assustado? No sentido de tantos dias para trabalhar, tanto período para tentar um sistema tático diferente, para tentar anular as principais características do Corinthians. O Corinthians é apenas o 15º melhor mandante. O Corinthians não é aquele time, uau, caiu na Neoquímica Arena, pode esquecer, é menos 3 pontos. Não,
era aceitável a derrota, tudo certo, jogar contra o Corinthians, time, tradição, camisa, é um treinador competente, mas do jeito que foi, assustou principalmente no primeiro tempo. Mas só que eu volto a remeter a um vídeo que eu fiz anteriormente, em relação aos 18 pontos do Clube do Remo. Já vi vários anos em que o próprio CAP, o Clube Atlético Paranaense, salvou em 2020 com 19 pontos, ele e o Red Bull Bragantino. Então o time do Clube do Remo tem 18, são os mesmos números de pontos do Vitória em 2025. E aí, te digo mais, o Vitória começa o retorno da 19ª à 24ª rodada somando apenas 4 pontos. Ele vai para 22 pontos e depois ele consegue uma vitória, chega a 25 pontos. E aí o Jair Ventura chega na 6ª rodada do retorno. Ele teria 13 jogos para manter o time vivo com o sonho da permanência. Em 13 jogos ele consegue 6 vitórias, se eu não me engano. Ele consegue fazer uma pontuação necessária de 45 pontos para bater o São Paulo no último jogo, dependendo apenas de si, e ainda viu o Ceará e Fortaleza descerem de divisão. O time do Vitória naquela altura usou o fator casa, o Clube do Remo pode perfeitamente usar o fator casa. O time do Vitória chega um outro comandante técnico para dar um fato novo, para dar uma energia a mais a esses jogadores e consegue ali para que no retorno final, naquela reta, ele só tinha 13 balas na sua arma. Ele tinha 13 disparos para fazer e sabia que não podia errar. E Jair Ventura consegue conquistar a permanência, consegue conquistar o torcedor do Vitória, consegue a Copa do Nordeste no ano seguinte e vem tendo um fator casa muito forte dentro do Campeonato Brasileiro. Quem cai no Barradão também está sofrendo e muito. Eliminou o Flamengo lá, por exemplo, para você ter ideia, na Copa do Brasil, e está seguindo a sua caminhada aí nessa competição. Só que o Clube do Remo, ele tem agora nos seus 2 próximos jogos, domingo contra o Vitória, dia 26 de julho, e na próxima semana contra o Mirassol, um jogo chave também lá no interior de São Paulo, nessa semana de início de retorno, 2 jogos, 6 pontos, que é primordial somar. Eu não vejo outro pensamento que não seja esse. Já começando contra o Vitória. Vitória de Salvador, lá em Belém. É importantíssimo ter um resultado positivo, porque vai para casa dos 21 pontos, aproxima exatamente desse próprio Vitória, que tem 26 no momento, empatou com o Botafogo com a grande atuação do seu goleiro. Ele vai a Belém desgastado, cansado, porque o jogo exigiu uma frequência muito alta em que o Botafogo estava atacando demasiado. Agora, o Clube do Remo tem que fazer o fator casa já na primeira partida do retorno, porque se vence, vai a 21 pontos. Ele traz para a briga o Internacional, que para mim certamente vai brigar até o final para não cair. O Inter é um grande candidato ao rebaixamento, já está flertando de novo, igual ao ano passado. O time do Grêmio também anda flertando desde alguns anos anteriores, está beirando. O Santos e o Vasco estão fazendo forças para ir. Eu não vejo o Mirassol deixando de escapar essa oportunidade de sair. Eu vejo que ele tem mais poder de humildade, tem mais poder de investimento, tem mais poder ali de uma estabilidade em que o Juninho fornece para o seu treinador Leandro Guanais, em que já está lá há algum tempo. Então eu vejo que o Mirassol pode ser um dos times que vão sair dessa zona de descenso. Agora, a rodada foi muito benéfica para o Clube do Remo. Vitória venceu, foi o único que deu uma deslanchada. O Grêmio perdeu para o Mirassol, o Santos perdeu. Então, assim, ele via o Internacional perdeu para o Cruzeiro. Você via os 3 times grandes de camisa e o Vasco perdeu para o Vitória. Você via esses 4 times, Vasco, Grêmio, Santos e Inter, perdendo e sendo derrotados na rodada. Então, era importante você somar pontos diante da equipe do Corinthians. Não somou, tudo certo, vamos para casa dos 21 pontos. É objetivo claro, lotar o Mangueirão, vencer o Vitória e começar um retorno digno de vantagem. Lembrando sempre como o Vitória, por exemplo. O Vitória virou com 18 pontos no ano de 2025. Teve mudança no comando técnico da 23ª para a 24ª rodada. E aí Jair Ventura tem 13 jogos para conseguir um resultado positivo de permanência. E ele consegue, nesses 13 jogos, colocar o time do Vitória dentro da elite nacional novamente, mantendo ali entre os 20 melhores clubes do nosso país. Léo Condé foi bastante contestado, mas vida que segue, o futebol é muito rápido. Já nesse sábado agora, ele tem um descanso, um treino rápido, ele tem que fazer nesse domingo agora, já contra o Vitória, um resultado muito positivo, porque depois Mirassol fora é difícil, mas tem que vencer, tem que somar, e depois tem o Atlético Mineiro jogando dentro da Arena Mangueirão, em Belém.
Eu vou ficando por aqui na certeza de que eu vou acompanhar esse jogo contra o Vitória. Certamente eu vou estar em loco acompanhando assim na televisão, claro, não em loco pessoalmente ainda, porque eu vou no dia 4 de setembro para acompanhar Flamengo e Clube do Remo aí em Belém, mas eu quero ver esse jogo, quero ver uma postura diferente, quero ver uma vontade a mais, quero ver uma determinação a mais e uma intensidade totalmente diferente da que foi contra o Corinthians, principalmente depois de tomar o primeiro gol. Intensidade, acreditar até o final e muita vontade são os ingredientes que tem que ter diante desse Vitória. Cuidado, jogo chato, jogo chave, mas o Clube do Remo tem que vencer esse Vitória da Bahia, jogando no seu reduto, no seu estádio, na sua umidade, no seu terreno. Não pode facilitar, não pode negociar outro resultado que não seja os 3 pontos. Fechou? Forte abraço para vocês, muito obrigado pelo carinho aqui sempre no canal e eu volto com muito mais conteúdo de qualidade sempre aqui para você. Tchau!